Bem-vindo ao Dor em Doses, o podcast de saúde da Rede Dor, seu canal ideal relacionado à sua saúde e de sua família. Acompanhe nossa programação semanal sempre às 18 horas no Spotify e no YouTube. No episódio de hoje, falaremos sobre o avanço na cirurgia abdominal, com a presença do nosso amigo renomado Dr. Carlos Saboia, que é mestre e doutor em cirurgia pela Universidade Federal de São Paulo, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e do Colégio Americano de Cirurgiões, e coordena a pós-graduação em cirurgia bariátrica e metabólica do Instituto Dor de Pesquisa. Obrigado, Cury, obrigado a todos. É um prazer imenso fazer parte dessa iniciativa da Rede Dor, com esses podcasts para elucidar para um público leigo alguns problemas que vivenciamos no dia a dia da nossa medicina. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Amigo, sabemos hoje que a cirurgia robótica trouxe um avanço muito grande na cirurgia em geral, bons resultados. Sabemos também que é um procedimento muito caro. Inicialmente era usado apenas por militares para operar à distância. Todo esse custo compensa o resultado final? Sem dúvida, Cury, que tudo que nos traz mais segurança naquilo que fazemos e oferecemos aos nossos doentes vale a pena. Sabemos que definitivamente a cirurgia robótica é uma tecnologia nova que chegou, que vai ficar, mas que tem custos elevadíssimos. Nem todas as instituições dispõem de uma estrutura para poder manter regularmente os procedimentos feitos por robótica. Mas seguramente as vantagens que essa nova tecnologia, que não é propriamente uma tecnologia disruptiva em relação à cirurgia laparoscópica, como a laparoscópica foi em relação à chamada cirurgia convencional, nós sabemos que ela traz inúmeras vantagens, a começar pelo fato de que a gente tem um procedimento que é feito com um equipamento que nos gera uma imagem em terceira dimensão, em que o instrumental ele permite uma maior mobilidade por parte do cirurgião. Nós temos mais movimentos do que temos na cirurgia laparoscópica. O conforto e a ergonomia que o cirurgião tem, preservando inclusive a longevidade do ponto de vista do exercício profissional do cirurgião. São algumas vantagens que a gente tem no uso imediato da robótica. Certamente é um procedimento, como você disse há pouco, caro, e que isso, com o tempo, com o aparecimento de novas estruturas, novas plataformas robóticas no mercado, o preço vem progressivamente, paulatinamente sendo diminuído, e muito em breve a gente vai ter a possibilidade de contar com esse equipamento em várias instituições. Isso que você falou sobre a longevidade do trabalho do cirurgião, isso é muito importante. Você podia falar melhor, explicar para quem está assistindo o que é isso? Sem dúvida. A cirurgia robótica, ela permite que o cirurgião trabalhe confortavelmente sentado em uma plataforma, em um console, como nós usualmente chamamos, e que evita movimentos bruscos com contraturas musculares, esforço físico, porque o robô ele é capaz de realizar o movimento pelo cirurgião de forma bastante suave. Então, os movimentos são suaves, você não requer uma solicitação músculo-esquelética tão intensa. Ela é, portanto, segura e confortável. A maneira que nós operamos sentados, ela nos permite fazer uma cirurgia com absoluta tranquilidade e conforto. Meu amigo, assistindo cirurgia de você e de outros médicos renomados como você, eu vejo que o tipo de sutura que se faz hoje em dia é muito diferente do que eu aprendi na época de estudante de medicina. Isso realmente trouxe muito avanço para o resultado final da cirurgia? Sem dúvida. Com a mudança ou a chegada da laparoscopia, a sutura dos tecidos, dos órgãos, a reconstituição das estruturas que nós seccionávamos, ela era extremamente trabalhosa e ainda continua sendo. Com a chegada do robô, isso mudou completamente. A facilidade com que se faz suturas utilizando a plataforma robótica, considerando que todo o instrumental tem pelo menos 7 movimentos diferentes que nos permite trabalhar em diferentes contextos e situações,
Isso certamente gerou uma maior segurança para fazer suturas, evitando complicações que são muito temidas por todos nós cirurgiões, que é, em palavras leigas, um vazamento nos pontos em que nós fazemos a junção de duas estruturas diferentes. Isso certamente é uma grande vantagem. As anastomoses ou as suturas se tornaram muito mais fáceis de serem feitas, mesmo em regiões mais difíceis. Se a gente olhar para os tumores de reto, você facilmente consegue fazer anastomose em que antes você tinha uma extrema dificuldade de fazer, seja por laparoscopia, seja pela chamada via convencional. Portanto, é um avanço inequívoco e que traz mais segurança para o paciente. Hérnia abdominal. O que evoluiu recentemente na técnica cirúrgica do tratamento da hérnia abdominal? Curi, isso é um ponto extremamente interessante para ser abordado. A laparoscopia, com todas as vantagens que ela trouxe, com as mudanças que ela trouxe, quando nós olhamos na evolução da cirurgia laparoscópica, a hérnia, o tratamento das hérnias, foi de todos os procedimentos na área de cirurgia abdominal o que menos cresceu, de todos os tratamentos. Entretanto, com a chegada da plataforma robótica, nós tivemos uma inversão. Hoje, quem faz a cirurgia robótica e até mesmo aqueles que não fazem, mas estão pretendendo fazer, o que mais chama a atenção é a facilidade com que você hoje consegue corrigir um defeito da parede abdominal ou os defeitos da região inguinal, que são as hérnias inguinais, por várias razões. Primeiro, pela vantagem que você tem ao ter uma visão em terceira dimensão. Segundo, porque essa facilidade de fazer as suturas, de dissecar as estruturas com a visão mais adequada, isso certamente modificou tremendamente. E por último, e que é o mais importante, é a preservação da ergonomia que você tem, que consegue operar com conforto. Na laparoscopia, as cirurgias das hérnias, a grande limitação é o desconforto que o cirurgião tem ao fazer essa cirurgia. Claro, esse desconforto é associado a uma limitação que o aparelho de videolaparoscopia nos traz. Com a chegada da plataforma robótica, você consegue ter visão em terceira dimensão, inverter imagens e você consegue corrigir esses defeitos com maior precisão, maior segurança, evitando algumas intercorrências, como, por exemplo, o seroma, que é o acúmulo de líquido nas grandes incisões que nós fazíamos para corrigir as hérnias incisionais, os defeitos da parede abdominal. Isso com a chegada da plataforma robótica, aqueles que se dedicam a isso conseguem fazer a cirurgia evitando inúmeras complicações, com um resultado absolutamente fantástico, menos dor, mais rápida recuperação, volta à atividade profissional precoce, tudo isso a cirurgia minimamente invasiva, de uma maneira geral, nos confere. E mais ainda as cirurgias quando são feitas pela plataforma robótica. Hoje se fala muito na cirurgia bariátrica para redução de peso, para melhora do metabolismo. E existem muitas dúvidas na população em geral. Você pode esclarecer para a gente quais são os tipos e o que você acha disso tudo? Tá? A cirurgia bariátrica ela vem cada vez mais crescendo, evoluindo e sendo incorporada na prática médica do dia a dia. Fazer cirurgia bariátrica não é propriamente ter uma especialidade, mas é quase como se fosse. Hoje a cirurgia bariátrica é considerada uma área de atuação e o cirurgião que decide se envolver com isso, ele precisa se dedicar, antes de tudo, ao conhecimento dessa grave doença chamada obesidade. Como eu costumo dizer, Curi, a obesidade não é a expressão do desejo de cada um de comer muito ou pouco. Obesidade é uma doença multifatorial, de difícil controle e é muito difícil para quem lida com ela controlar de maneira adequada. É uma doença crônica, é uma doença incurável. Nesse sentido, a cirurgia parece ser, para quem tem indicação, o único método que consegue controlar a médio e longo prazo de forma eficaz, de forma efetiva, o excesso de peso. E com isso ela consegue, então, por consequência, controlar
quase todas as morbidades, e usar a palavra cura seria muito atrevimento, mas ela consegue deixar o doente livre de doenças como diabetes, com um controle adequado, hipertensão, as dislipidemias e tantas outras doenças que são agregadas ou decorrentes de um contexto chamado obesidade. Agora, é que a gente sabe que sempre fica uma dúvida, quem pergunta para a gente, para nós clínicos, quais são os tipos de cirurgia bariátrica. Você pode falar rapidamente para a gente sobre? Sem dúvida, Curi. Existe hoje uma multiplicidade de cirurgias na tentativa de resolver e de sanar quase que de uma forma definitiva as consequências da obesidade. Ainda algumas estão em observação e ainda algumas estão em estudo. Mas existem as técnicas consagradas, e as duas técnicas consagradas e universalmente aceitas é o bypass, cujo nome real seria gastroplastia redutora com reconstituição em Y de Roux, e Roux é o cirurgião que, em homenagem ao cirurgião que desenvolveu essa técnica, não necessariamente para cirurgia bariátrica, e a outra é o sleeve, que é uma ressecção apenas do estômago, em que você faz uma mudança da anatomia, apenas seccionando parcialmente o estômago, transformando numa salsicha, para comparar de maneira mais compreensiva, o nosso estômago. No bypass, você não só mexe no estômago, diminuindo excessivamente o tamanho dele, como também você modifica um pouco mais a anatomia, fazendo um desvio no intestino. Ambas trazem bons resultados. Na verdade, a escolha de uma ou de outra cirurgia se baseia muitas vezes na contraindicação de uma ou outra técnica, não basicamente na indicação. A indicação tem fazer uma cirurgia bariátrica, mas você tem contraindicação para uma ou outra técnica. A gente sabe que refluxo gastrointestinal é uma doença que incomoda e que traz riscos futuros para os pacientes. Sabemos que existe cirurgia para essa patologia, né? O que evoluiu no tratamento e o resultado, o que você acha? A rigor, quando você tem um paciente com refluxo, isso não é igual a uma cirurgia. Nem todo doente com refluxo tem necessariamente que ser submetido a uma cirurgia, que é uma compreensão errada que muitas vezes o público leigo pode ter. Na verdade, há critérios para que a gente possa definir a necessidade de uma indicação cirúrgica. Mas é evidente que alguns doentes só conseguirão melhorar do seu refluxo e eventualmente curar esse refluxo em mais de 90% das vezes fazendo uma cirurgia. Existem várias opções técnicas também. A técnica mais consagrada é a chamada operação de Nissen, em que você traz o esôfago para a posição abdominal e faz uma válvula utilizando o próprio estômago. Essa válvula vai conter o refluxo e você associa a isso o fechamento do hiato diafragmático, que é um espaço que nós temos no diafragma e que, quando ele alarga um pouco, vai haver então uma migração do esôfago ou do esôfago e do estômago para o interior do tórax, do mediastino. Essas cirurgias são, com a chegada da cirurgia da plataforma robótica, elas se tornaram muito mais fáceis de serem feitas, principalmente quando nos deparamos com grandes hérnias de hiato. Por vezes nós temos doentes com todo o estômago no interior do tórax. Isso certamente é muito mais facilmente corrigido quando você conta com a plataforma robótica. É importante que todas essas situações sejam acompanhadas por um bom gastroenterologista e que tenha um cirurgião experimentado com o manejo dessa região, que é a região do hiato esofagiano, em que a gente precisa certamente ter alguns cuidados de natureza técnica. Mas, a rigor, a doença ela é melhor abordada quando tem indicação cirúrgica, quando você dispõe de uma plataforma robótica que torna a cirurgia muito mais fácil de ser feita e muito mais segura, com resultados a médio e longo prazo bem mais satisfatórios. Essa é uma pergunta bombástica que todo mundo pediu para te fazer. Aquela pergunta que todo mundo pediu para fazer e que a gente não pode deixar de fazer.
Você acha que está chegando o dia que o robô vai operar sem o médico por trás? É a dúvida. Olha, muito se fala hoje em inteligência artificial, Isso. o que tem assustado o ser humano em vários aspectos. Porque se tem a ideia de que o homem será dominado por uma máquina. Acho que ainda não será assim. Mas seguramente a incorporação de novas tecnologias, e por isso mesmo eu sempre digo, não devemos ter medo das novas tecnologias, devemos procurar entender, compreender e tirar delas aquilo que ela tem de melhor para que a gente possa viver mais, no caso da área de saúde. Mas não vejo ainda a médio prazo, Cury, a possibilidade de haver a substituição total de uma máquina pela atuação de um cirurgião, no caso específico. Embora já tenhamos em desenvolvimento e já tem protótipos de plataformas robóticas em que se acoplou a inteligência artificial. Isso vem para nos ajudar. A inteligência artificial, a rigor, é a soma de várias inteligências humanas, se assim podemos dizer, e que permite que uma máquina processe o que o homem pensa em tempo muito curto, em tempo recorde, e que isso certamente vai nos trazer vantagens. Seguramente a inteligência artificial ela vai nos trazer vantagem. Por enquanto, temos que olhar com cautela e saber como vamos utilizar isso, para que a gente possa caminhar para e passo a inteligência artificial, o desenvolvimento. Toda tecnologia nova, ela assusta. Assusta porque nós não conhecemos, assusta porque ninguém sabe em que caminho aquilo vai dar, qual o ponto final daquilo. Mas seguramente a gente terá algumas inovações tecnológicas que vão surpreender. E como tudo caminha muito mais rápido hoje, é natural que o ser humano se assuste um pouco mais. Mas paulatinamente nós vamos incorporando e compreendendo o que está havendo em termos de desenvolvimento tecnológico e seguramente vai se transformar em benefício para o ser humano. Não só para conferir ao ser humano maior longevidade, mas também melhor qualidade de vida. Não adianta a gente viver muito se não tivermos uma boa qualidade de vida. E eu acredito que o desenvolvimento tecnológico, em várias áreas, não é só na cirurgia, ele vai trazer essa possibilidade para o ser humano. Amigo Carlos, foi excelente. Você quer deixar uma mensagem para o público sobre o que você falou e o que você pensa do nosso futuro? Sem dúvida, Cury. Primeiro, agradecer o prazer de estar aqui, estar com você na sua presença, agradecer e parabenizar a Redditor por essa iniciativa de tentar trazer informação de maneira adequada e sucinta a uma comunidade leiga. Isso ajuda muito, porque isso filtra algumas informações que nem sempre elas permitem que se avalie corretamente. A gente costuma brincar com o famoso Dr. Google. Eu acho que esse tipo de informação que a Redditor traz, ela é altamente benéfica e positiva. E como mensagem final, já que falamos aqui de tecnologia, a minha sugestão é que não precisa nós, médicos e nós, público leigo, termos medo da chegada de novas tecnologias. Isso é inevitável. Vamos abraçar, vamos compreender, vamos aceitar e incorporar isso progressivamente no nosso dia a dia. Claro, isso tem custos. Nós vivemos num país em que tem uma condição social e financeira muito complexa, mas veja, o Brasil hoje tem, por exemplo, se olharmos para o robô, o primeiro e o maior parque industrial, parque robótico instalado da América Latina. Em grande medida, graças à Redditor, que abraçou e sempre abraça novas tecnologias e que hoje tem o maior parque instalado de plataformas robóticas no Brasil. Sugiro que todo leigo, antes de tomar decisões e de abraçar, seja positivamente, ou se afastar de alguma tecnologia nova, consulte, no caso da área médica, o seu médico de confiança, procure discutir, procure se informar. Não tenhamos medo do que a tecnologia nos trará em um futuro muito breve. Futuro para nós não é mais tão longo. A palavra futuro hoje mudou muito, ela é muito mais curta do que no passado. Ela é tudo muito rápido. O significado de futuro pode ser literalmente amanhã. Hoje a gente dorme e amanhã acorda com um cenário no mundo totalmente novo. Um bom exemplo foi a evolução das vacinas
para a Covid, que rapidamente a ciência, o desenvolvimento tecnológico permitiu que rapidamente tivéssemos vários tipos de vacinas, o que salvou literalmente a humanidade. Obrigado. Finalizamos por hoje o episódio do Dor em Doses, o podcast de saúde da Rede Dor. Acompanhe a nossa programação semanal, sempre às 18 horas, no Spotify e no YouTube. Obrigado.